Boa tarde, pessoal. Esse vídeo é para explicar a correção das atividades das páginas que eu passei para vocês na semana anterior, tá bom? Então, nós vamos começar pela atividade número 1, com o texto aqui da página 267, combinado? Esse texto aí, ele é de um navegador do século XVI, e o que é interessante do texto é que ele está contando um relato que ele ouviu, que uma vez um peixe gigantesco segurou a embarcação que essas pessoas estavam e tentou virar a embarcação. E aí os marinheiros entram em luta contra esse monstro gigantesco. Esse monstro tem uma humana. E para piorar, tem uma cabeça humana também. Então nós estamos falando de um relato real. Não. Nós estamos falando, gente, de um relato imaginário, certo? E esse é um relato imaginário é porque nós estamos imaginando que os europeus ficaram doidos? Não. Mas porque isso tem a ver com o imaginário relacionado ao medo que os europeus tinham em relação ao desconhecido. Então, muito disso está relacionado nesse contexto de medo do desconhecido. E por isso, tantas histórias fantásticas nesse período, ok? E aí a questão pergunta se, na sua opinião, esse relato que está aqui, ele tem a ver com o período das grandes navegações no sentido desse imaginário europeu. E a resposta é sim, tá? Por mais que ela seja pessoal, porque aí vai ser o seu ponto de vista, ela está relacionada, e aí eu recomendo vocês voltarem à página 264, né, que descreve aí o ataque dessa criatura, e na página 264 também tem até uma imagem, inclusive, mostrando isso, ok? Então, esta é a questão número 1. Questão número 2, ela pede para você fazer a relação de cada um desses itens aqui, certo? As caravelas, os mapas e a bússola, relacionando com a sua descrição correta. Portanto, a descrição correta para a caravela é que é uma embarcação à vela, que dispensava o uso de remos. Lembrando que a caravela, além de dispensar o uso de remos, ela é uma embarcação menor, mais ágil e que, portanto, era mais fácil de manobrar e foi muito importante nesse período. A alternativa que corresponde aí aos mapas é essa primeira, que eram utilizados como guias nas viagens, por trazerem, gente, principalmente o que? A representação. Isso é importante para você entender o que é um mapa, que está representando um espaço geográfico. Então, representava os continentes e os oceanos. E por último aí, você tem a descrição a respeito da bússola, que orientava a direção. Essa talvez seja a palavra-chave, direção, em que esses navegadores deveriam seguir. Lembrando que a bússola sempre aponta o norte, ok? O norte em relação à posição que você está. Avançando aí na página seguinte, tem um relato de um marinheiro feito no século XVI, e é um relato muito dolorido, porque relata uma condição muito crítica de existência, a ponto deles falarem que tem tanta fome durante as viagens marítimas que eles comem couro, serragem de madeira, ratos, certo? Então, você vê um relato de bastante sofrimento. E isso já responde, inclusive, à letra A, né? Como que a alimentação desses marinheiros muito ruim, era insuficiente, né? Por quê? Porque esses marinheiros não tinham o que comer. E lembrem-se, as viagens são muito longas, nós estamos falando de meses em alto mar, em muitos casos. Então, muitas ocasiões, não havia o necessário para esses navegadores se alimentarem, tudo bem? E aí na letra B, que é uma resposta pessoal e que você vai registrar no seu caderno, porque aqui na apostila não tem espaço, é como que deveria então ser a saúde desses marinheiros. Agora pensem comigo, se eles não têm nem o que comer,
Um lugar que tem ratos, então você deduz que tem pouca higiene, então eles deveriam muitos ter a saúde muito debilitada, porque as condições da existência deles eram muito ruins, certo? Então você pensa os impactos disso na saúde de uma pessoa, a falta de nutrientes, de vitaminas básicas, como que a imunidade da pessoa fica nisso, os perigos a qual ela está exposta, doenças que ela pode pegar que ficam mais fáceis dela adquirir. Então são todos elementos que você pode levantar na resolução da questão da letra B da página 268. Avançando aí, você tem aí na página 271 um relevo de bronze produzido pelo povo Yorubá, que é um dos povos que habita a África, como eu havia comentado no vídeo anterior. E veja, se é uma placa de relevo de bronze, é porque eles dominam a metalurgia, que é algo, aliás, muito importante, principalmente para os povos que habitavam a África do Norte, ali a região próxima ao deserto do Saara, um pouco abaixo. A prática da metalurgia é uma questão constante entre eles. E aí, essa placa de relevo Yorubá, ela mostra interessante, ó, você tem que observar, para responder isso aí, os elementos disso para você não ficar em dúvida. Então, ó, esse primeiro aqui. Então, veja bem, ó, esse sujeito que está destacado na letra A, você vê que ele está portando armas. Além disso, você observa que ele é maior, indicado aqui na imagem, ele é representado como uma figura maior no meio. Então dá pra gente deduzir o quê? Que essa pessoa, gente, ela provavelmente ela é mais importante. Agora, no lado dele, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, ele vem acompanhado por outros dois sujeitos, que estão marcados aqui com a letra B. E esses dois sujeitos aparentam estar protegendo o indivíduo da letra A. Inclusive, ó, só você vê o uso de escudos, certo? Então, você vê aí o uso de escudos. E além disso, esses sujeitos eles são acompanhados pelos indivíduos marcados com a letra C, que são esses quatro aqui, ó, os dois em cima e dois embaixo, que são representados em tamanho menor, mas eles são representados em tamanho menor porque são crianças, são anões? Não, eles são representados de acordo com o tamanho deles é de acordo com a sua importância, tá? Por isso o destaque para o indivíduo que está no meio e menor destaque para os que estão atrás. Portanto, a resposta correta aqui seria essa ordem, B a C. O A, o governante Yorubá, destacado na imagem. Os guerreiros portando armas, e esses guerreiros aqui com a função, inclusive, de proteger seu governante. E, por fim, os servos que estão acompanhando seu senhor, que, no caso, é o governante Yorubá. Tudo bem? Avançando aí nas questões solicitadas, a gente passa agora a pensar de maneira geral as grandes navegações. E aí na número 1 pede para você numerar em ordem cronológica, ou seja, de acordo com a sequência do que aconteceu, os fatos descritos aí. Então, a primeira aí é a chegada do Cristóvão Colombo na América. Então, só para você ter uma ideia de período, isso acontece em 1492, seguido pela chegada do Vasco da Gama nas Índias, que isso acontece em 1498, quando consegue se fazer definitivamente sair de Portugal, dar o contorno do continente africano e chegar na Índia. E por último, a chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil, que é de 1500. Então, ó, coloquei os anos aqui do lado, só para vocês terem a noção de que época que nós estamos falando, ok? E a 2 pede para você preencher as lacunas das frases, ou seja,
esses espaços em branco com as palavras que completam a frase adequadamente. Então, objetos pessoais, fotografias e diários são exemplos de quê? De fontes históricas. São consideradas fontes históricas tudo aquilo que pode nos fornecer informações sobre o passado. Perdão. Letra C. O tempo é um dos elementos mais importantes para os estudos históricos. Então, é a palavra que completa adequadamente. E, por fim, os sujeitos históricos são responsáveis pelas transformações que acontecem na sociedade. Lembrando que, quando eu digo sujeito histórico, todos nós somos sujeitos históricos, que nós agimos em sociedade e ao longo do tempo. A questão número 3, ela pede para você citar algumas mudanças que você observou no lugar onde você mora. Esse lugar, eu sugiro que você pensar o seu bairro, a sua rua, né? Então, observar essas mudanças. Então, eu sei que alguns de vocês não são nem de Uberaba, se mudaram ao longo do tempo. Então, são coisas que vocês podem pensar comparando, por exemplo, observando a tua vizinhança, as relações que você construiu nesse espaço em que você vive, se esses lugares são pavimentados, o comércio existente perto deles e assim por diante. Aspectos que mudaram a dinâmica de organização de onde vocês vivem, isso vai variar com o lugar que você mora. Então, portanto, é uma resposta pessoal e aí você vai responder de acordo com o seu olhar, tudo bem? Avançando aí, agora respondendo as questões sobre os povos indígenas que vivem no nosso território, é muito importante destacar, fazer esse recorte. A primeira questão da página 279, eu acho ela bem interessante. Gente, todos os povos indígenas possuem a mesma cultura? Não. Eu diria, inclusive, impossível, tá? Porque por mais que vocês possam identificar coisas parecidas entre esses povos, não são iguais. Então você tem uma cultura diferente. Que itens da cultura? Então você tem maneiras de organizar no espaço, a língua, hábitos da comunidade, culinária. Todos esses elementos são parte da cultura e eles não são idênticos dos povos indígenas que vivem no nosso território. Existe uma grande diversidade entre eles. Inclusive eu comentei isso no vídeo que eu mandei a aula teórica desse capítulo. Na questão número 2, tem um trecho descrevendo o cotidiano de Caiobi, que é uma criança indígena no século XVI, ou seja, nos anos 1500, e pede para você ler o texto e responder as questões. É um texto simples, muito direto, então ele é muito mais de interpretação a questão, então fica bem tranquilo de responder. Então, quais seriam as tarefas, né, que a mãe e o pai do Caiobi desempenham? Então, a mãe faz a comida e o pai desarmava a rede para ir pescar, que é mais ou menos uma divisão natural entre homens e mulheres dentro das aldeias indígenas. A letra B pergunta como que era a alimentação do Caiobi pela manhã. Então, o que fala que ele come, né? Caju e peixe com farinha e tomava mingau, que são itens nativos do nosso território. E aí tem outros costumes que podem ser percebidos no texto. Quais são eles? Dormir em redes, se banhar no rio, fazer refeições coletivas. Aliás, esse momento de estar com todos e fazer refeição é um negócio muito importante em diversas culturas. Então, é mais ou menos nesse sentido que você vai escrever a sua resposta, tudo bem? Avançando para a página seguinte, tem uma questão falando do povo indígena Tuiuca, que vive na região amazônica, e para você responder as questões. Então, destacando aqui o que é interessante. O calendário deles não é o mesmo calendário que o nosso.
E como que funciona esse calendário? Eles fazem observação astronômica, observando o que, gente? A passagem das constelações, ou seja, da posição dos conjuntos de estrelas, certo? E como eles descrevem e nomeiam elas. É assim que funciona o calendário deles. Então, e associa esse ciclo, né, das constelações o regime de chuvas, de estiagem, no caso a seca, como que isso varia a água, o nível da água dos rios, né? E aí o nome que se dão a essas mudanças desses regimes de chuva, de seca, são dados de acordo com a posição das estrelas, o que é bem legal, certo? E aí mostra também que nessa narrativa destacam outros elementos aí desse ciclo anual. Então, quais elementos, né, seriam esses aí que aparecem destacados? Então, os eventos e as atividades de subsistência destacados são a floração e a frutificação das palmeiras e outras árvores, os períodos de revoadas de diferentes espécies de formigas e cupins, o aparecimento das rãs grandes e pequenas e as melhores épocas para derrubar a mata e a capoeira para fazer a queima, né, e plantar. Inclusive, isso tem um nome que é agricultura de coivara, em que você planta você tem uma maneira de plantio específica que você queima o solo e depois, para limpá-lo, entre aspas, e planta novamente, ok? Então aí, qual que é a referência principal deles para a construção do calendário? É a observação da passagem das diversas constelações. A letra B é uma resposta pessoal que pergunta se você consegue observar a passagem do tempo, não só pelo calendário, gente, mas através dos fenômenos da natureza. Então, para quem consegue observar isso, eu imagino que todos em alguma medida, né? Podem pensar as fases da lua, que é algo evidente, não é? Observar a posição que o sol ocupa em diferentes momentos do dia. Então, por exemplo, você está na sua casa, em geral o sol não bate numa janela o dia todo. Em geral ele bate num período do dia. Então, exemplo, a janela de onde eu estou no meu escritório, o sol bate de manhã, mas no momento que eu gravo o vídeo, não. Então, isso é uma mudança, passagem de tempo, que é um fenômeno natural. E aí, na letra C, quais são os outros eventos do ciclo natural indígena que foram citados? E que é lá o último parágrafo, certo? E aqui também nós encerramos a correção. E qualquer dúvida vocês podem encaminhar através do portal escolar ou do grupo, tudo bom? Um abraço a todos e bom descanso.